A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Olá, boa tarde a todos. Agradecer a presença de cada um aqui. Acho que é de extrema valia a gente estar discutindo um tema que é tão relevante, a governança, né? E eu sou Carlos Neto, sou diretor executivo da Sotero Ambiental. Para quem não conhece, a Sotero Ambiental é uma das empresas que executa a coleta e a limpeza de resíduos sólidos do município de Salvador. Nós cuidamos efetivamente do Corredor da Vitória, a divisa Salvador Lauro de Freitas, né? E o que me chama a atenção na governança, né, é a grande dificuldade de trabalhar esse tema com a nossa mão de obra. Então, muitas vezes, os nossos colaboradores, eles nem vão à empresa, eles vão diretamente para o seu setor de trabalho, o seu local onde vai executar o seu serviço. E a grande preocupação nossa é como fazer o serviço bem feito, como garantir que os nossos trabalhadores estão efetivamente nos seus postos de trabalho, executando o serviço dentro das normas e as condições e procedimentos da empresa. Então, nesse momento, a gente precisou parar e discutir o que nós iríamos fazer para desenvolver a nossa mão de obra e ter efetivamente um time qualificado e capacitado com o que a empresa queria. Então, muito se fala de procedimento, de ISO, de certificações, e a grande dificuldade nossa foi fazer com que a mensagem saísse das lideranças e chegasse efetivamente ao trabalhador final, ao que está executando o serviço de limpeza na rua, né? Então, para isso, a gente teve que começar a desenvolver toda a nossa cultura organizacional, desde o início da seleção dos nossos trabalhadores até o processo de treinamentos, reciclagem e maturação de todo o processo. Então, nossa empresa hoje, nós temos 5 ISOs que garantem e buscam desenvolver todas essas partes de procedimentos, de obrigações e legislações. E para isso, eu trouxe aqui, que eu acho que é muito interessante, nós temos um código de conduta, né, para todos os colaboradores. E esse código de conduta, a gente criou ele em diversas versões. Uma versão mais em gibi, que ele vai todo em desenho assim para os colaboradores, para que eles entendam uma linguagem muito mais usual. Então, quando nós estamos falando de varredores, de coletores de resíduos, onde eles, de fato, não têm tanta similaridade com escrita e dificuldade na absorção do conteúdo, isso daqui se torna muito mais visível e perceptível para eles. Então, fazer com que essa mensagem chegue na ponta em 2.000 colaboradores foi fundamental desenvolver essas ferramentas para que eles tivessem, de fato, o conhecimento de todas as nossas condutas empresariais, das formas que o serviço deve ser feito ou não. E, para isso, a gente traz também o quê? Exemplos positivos e exemplos negativos dentro desse código de conduta, para que, de fato, eles saibam o que deve, o que pode e o que não pode. Então, a grande dificuldade da mão de obra é entender, efetivamente, até onde vai o limite dele. Isso vale para os líderes e também para as pessoas que estão executando a atividade fim, né? E, com isso, nós tivemos também uma política anticorrupção. E, da mesma forma que foi feito o gibi para o Código de Conduta, nós também fizemos para a nossa política anticorrupção. Por quê isso, Neto? Por que isso acontece? Porque o nosso trabalhador ele está exposto a um ambiente muito aberto. Eu trabalho sem os muros. Não é uma empresa fechada, não é um site fechado, não. E muitas vezes nós nos deparamos com problemas de quê? De tentativa de suborno, tentativa de desvio de uma atividade no dia a dia. E trabalhar essa mão de obra para que isso não aconteça, isso efetivamente é o principal dever e a obrigação de uma boa governança implementada no dia a dia. E para essa governança ser sólida, nós tivemos que trabalhar a nossa missão, os nossos valores e todo o perfil de contratação dessa mão de obra. Então, nenhuma empresa hoje ela consegue se manter competitiva se não for íntegra. Então, quantas empresas nós vimos nos últimos anos se acabarem por questões de corrupção? Então, aonde está a governança dessa empresa?
E isso vale não só do CEO, do presidente, mas também em todos os níveis. Eventualmente, nós vemos algumas reportagens e matérias de empresas onde pessoas cobram para ligar a energia de uma casa de uma forma indevida, cobram uma taxa extra por um serviço que não deveria ser cobrado. Então, esse trabalho foi algo que sempre me preocupou e nós buscamos desenvolver ao longo do tempo. Então, a Sotero hoje é uma empresa que nós já estamos com 7 anos, estamos atuando aqui dentro do município de Salvador há mais de 30 anos, e desenvolver toda essa governança e a forma de se comunicar com os nossos trabalhadores, fazer com que isso seja visível e perceptível em toda a comunidade, foi fundamental para garantir esse trabalho. Então, imaginem o que são 2.000 pessoas, onde os líderes não estão monitorando visivelmente, e eu tenho 1,5 milhão de pessoas acompanhando esse serviço sendo executado. Então, garantir isso, acho que o principal ponto do sucesso de uma operação dessa é uma governança bem implementada para que o trabalho consiga, de fato, ser executado com excelência. E, assim, o último tema que nós trabalhamos foi uma regra de ouro. Então, nós fizemos as regras de ouro da empresa, onde tem todos os nossos principais valores, e ali nós temos as regras que elas não são aceitáveis violações. E, a partir disso daí, medidas e sanções, todas são tomadas com base nisso. Nós temos um código de conduta que é totalmente auditável e tratado por uma empresa terceirizada, para que nada venha interferir e ferir a nossa imagem e execução do serviço. Então, isso é o que nós entendemos como governança na prática. Então, eu busquei vir aqui trazer de uma forma bem objetiva e simplificada o que é uma governança implementada dentro de um sistema de limpeza urbana em um ambiente que não é controlável e totalmente externo, e onde as pessoas estão transitando dentro do município total. Então, era o que eu queria estar aqui passando para vocês e a gente discutindo um pouco.